Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa planilha, que é a planilha de controle de ingredientes do Excel Genial, pode ser uma ferramenta útil para pais ocupados que desejam planejar e preparar refeições saudáveis para suas famílias. Você vai ver que ela vai conseguir te dar uma capacidade de economizar tempo, organizar as refeições da semana e garantir uma alimentação balanceada para sua família. Caso você se interesse, essa planilha está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Essa planilha serve para você desenhar o cardápio da semana a partir de pratos cadastrados, com base em alimentos cadastrados, e no fim das contas você vai ter quanto de cada alimento você vai consumir nessas refeições, te dando um poder bastante interessante de prever o que você vai ter que comprar e também facilidade no dia a dia durante sua rotina. Eu já tenho aqui alguns itens cadastrados, mas eu quero te mostrar a dinâmica além do que eu cadastrei, cadastrando 2 pratos e depois colocando isso em prática, montando ali um cardápio bem rápido da semana. Para utilizar a planilha, o que você precisa saber? Você precisa, antes de mais nada, cadastrar algumas medidas. Eu já te coloco a planilha com essas algumas medidas prontas que você está vendo aqui, mas você pode inserir outras, né? Então, coloquei aqui grama, quilo, ml, litros, quantidade, enfim, coisas que você vai usar como medidas na hora de cadastrar algum produto. Então, isso aqui, caso não esteja dentre as opções do que você precisa, você basta vir aqui embaixo e cadastrar essa nova medida. Então você vai vir aqui e colocar, por exemplo, o que você precisa, vou colocar uma medida aleatória e aí a tabela vai inserir esse item dentro dela também. Você pode cadastrar ingredientes, então qual que é o ponto do cadastro de ingredientes? Você vai vir aqui e na coluna de item você vai colocar o ingrediente que você queira cadastrar, que vai ser utilizado lá nos pratos. Além disso, você vai selecionar qual que é a medida desse item com base nas medidas que você cadastrou. Note que primeiro você precisa cadastrar a medida aqui para que ela apareça aqui. E aqui nessa última coluna de automático, você não precisa inserir nada, porque aqui é o quanto de cada ingrediente foi utilizado no cardápio da semana. A própria planilha vai fazer a conta para você. Depois de cadastrar os ingredientes, você tem que cadastrar os pratos. Então você tem que inserir todos os nomes dos pratos aqui e com isso, você depois vai estar habilitado a cadastrar a receita. Essa coluna de quantidade não precisa mexer, porque aqui, mais uma vez, a partir do momento que você monta o seu cardápio da semana, a coluna de automático de quantidade vai somar tudo isso aqui para você. E aí, por fim, você precisa entrar com as receitas. Eu já vou te mostrar como você entra com as receitas, mas uma vez inserindo quais são as receitas, quais são os ingredientes que você tem nessas receitas, ela vai estar apta para você escolher essa receita, colocar lá no cardápio, inserir a quantidade de pratos que você vai ter por dia e aí com isso a planilha vai fazer toda a mágica de te entregar essa lista de ingredientes da semana. E aí por fim, como eu bem disse, essa é a etapa do cardápio. Você insere uma data referência aqui, ela te traz qual que é o dia da semana dessa data e aí você vai ter todos os pratos que você cadastrou, eles vão estar aqui, basta você inserir no dia qual prato e quantidade que você vai ter para que você consiga já ter um planejamento da semana como um todo. Como eu te mostrei, são diversas abas que você tem que trabalhar e agora eu vou te mostrar na prática como que nós cadastramos receitas e depois como que nós fazemos o planejamento da semana. Para isso, eu coloquei 2 receitas para a gente criar, coisa simples, só para você entender o dinamismo da planilha. Primeiro, nós vamos cadastrar o macarrão à bolonhesa simples, com 5 porções. E nós vamos cadastrar aqui uma opção de acompanhamento, que é a bisteca com molho de mostarda. Aqui é uma porção só, tá? Então aqui é para uma pessoa, aqui já é para 5 pessoas. Como que nós fazemos isso? A primeira coisa que você tem que inserir são as medidas que já estão cadastradas. Então nesse caso aqui nós vamos utilizar essas medidas que já estavam aqui. E depois você tem que cadastrar os ingredientes. Então olha só, eu uso cebola, eu uso molho de tomate, eu uso carne moída e uso macarrão para fazer o macarrão à bolonhesa simples. Desses ingredientes eu só encontrei a cebola aqui. Então todos os outros, que são molho de tomate, carne moída e macarrão, eu vou ter que cadastrar. Então, molho de tomate. Eu venho na linha seguinte ao último item, que era a batata, digita aqui no item o que ele é e quando eu dou enter na minha tabela, insere esse novo item. Então, cadastrei molho de tomate. Vou cadastrar carne moída e vou cadastrar macarrão. Então, cadastrei esses itens aqui.
O macarrão e a carne moída eu vou colocar em gramas, então a unidade de medida deles é em gramas. E o molho de tomate eu vou colocar em quantidade de latas, tá? Então eu vou colocar aqui em quantidade. Aí você pode deixar anotado aqui, só para você não se esquecer, né? Quantidade de latas. Só para você, quando bater o olho aqui na quantidade depois, saber do que se trata. Então cadastrei esses itens aqui. Para a bisteca eu vou fazer a mesma coisa. Então eu tenho a bisteca, o alho e a mostarda. Não tinha nada cadastrado aqui. Então eu vou colocar a bisteca. O alho eu já tinha, se você perceber já tem aqui o cadastro. E a mostarda. A bisteca eu vou fazer em gramas. Acho que é interessante fazer em gramas. E esse aqui eu vou fazer em gramas também. Então você já cadastrou todos os ingredientes que você precisava para colocar o seu prato de pé. Depois nós vamos escolher quais são os ingredientes que vai ter em cada prato. Uma vez isso posto, nós vamos cadastrar os pratos aqui em cadastro de pratos. Eu preciso cadastrar o macarrão à bolonhesa, então venho aqui e coloco macarrão à bolonhesa. E venho aqui e cadastro a bisteca com molho de mostarda. Bisteca com molho de mostarda. E aí eu já tenho os pratos cadastrados. O cadastro é exatamente como nós acabamos de ver. Você tem que vir até o último elemento que está cadastrado, vai na linha seguinte e insere a informação aqui. Uma vez isso aqui colocado, nós podemos cadastrar a receita. E aí para cadastrar a receita, você vem aqui na aba ao lado. Como que você cadastra a receita? Eu já tenho algumas cadastradas aqui. Você precisa inserir o nome do prato, quais são os ingredientes e a quantidade para fazer a porção que você precisa daquele ingrediente naquele prato. A medida, prato final, quantidade, tudo mais é automático, então você só precisa inserir esses dados aqui. Nós vamos começar com o macarrão à bolonhesa. E aqui ele rende 5 porções, eu quero colocar uma porção só. Então eu vou dividir tudo aqui por 5. Eu vou colocar 1 por 5 de cebola, vou colocar 2 por 5 de latas de molho de tomate, vou colocar 500 gramas por 5 de carne moída e vou colocar 500 gramas por 5 de macarrão. Então, a primeira coisa que eu vou inserir, macarrão à bolonhesa simples, é o meu prato. Você vem aqui e na coluna nome do prato, depois de onde a tabela termina, tem uma caixinha. E nessa caixinha você seleciona macarrão à bolonhesa. Na coluna da frente, você tem que colocar o primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente é a cebola, vai ser 0,2 cebola. Então, você seleciona a cebola, ele te lembra que você tem que inserir em quantidade, sempre tem que bater o que você informar em quantidade com a medida. Então, você não vai colocar, por exemplo, 200 gramas de cebola, você coloca 200 aqui, porque cebola é em quantidade. Então, você tem que inserir 0,2 cebola, porque ele vai entender na hora de fazer a conversão do que você está falando. Depois eu vou inserir os outros itens. Como o meu prato é o mesmo, eu não preciso inserir ele de novo aqui. Eu já vou inserir o ingrediente aqui de baixo. Então, eu vou colocar o molho de tomate, depois eu vou colocar a carne moída e vou colocar o macarrão. Então, como eu mantenho a receita, eu não preciso inserir o nome do prato de novo. Basta você fazer da forma que eu estou colocando. Para o molho de tomate vai ser 0,4 quantidade. Para a carne moída e para o macarrão, 100 gramas. Então já cadastrei o macarrão à bolonhesa. Já tem tudo que eu preciso para fazer os cálculos de ingredientes necessários. E aí, por fim, eu vou cadastrar a bisteca com molho de mostarda. Vou colocar uma única porção aqui. Então eu venho e seleciono um novo prato. Mudou o prato, você coloca o nome dele aqui. Caso você não coloque, ele vai pensar que ainda é do macarrão à bolonhesa, então você precisa colocar o nome do prato diferente. E aí eu vou colocar a bisteca, o alho na de baixo, não preciso colocar de novo o prato, porque eu sei que é a bisteca com molho de mostarda, e a mostarda. Bisteca eu vou colocar 150 gramas, um exemplo. O alho eu vou colocar... eu vou colocar a título aleatório aqui 15 gramas, totalmente aleatório. E a mostarda eu vou colocar 20 gramas, que é o que a minha receita diz. Então já cadastrei esse prato aqui também. Com isso tudo cadastrado, você já pode começar a montar o seu cardápio da semana. Então olha só como que a planilha é bem dinâmica e ela te traz a resposta bem rapidamente. Aqui no planejamento, você insere aqui em cima na data referência o primeiro dia dessa semana que você tem como referência. Eu coloquei 16/10/23, ele me informa que é uma segunda-feira. E essa data que você inseriu vai ser a primeira aqui. Depois você tem as datas seguintes, todas inseridas aqui, até completar 7 dias. Então aqui em cima
você tem 7 dias. E aí no dia 16, você pode inserir até 30 opções de comidas para aquele dia. E nesse dia aqui, você clicando na caixinha, vão aparecer todas as receitas que você tem cadastradas. E aí eu vou supor que no almoço eu vou colocar uma porção de arroz, junto com feijão, junto com bife acebolado. E as minhas porções aqui, como elas são unitárias aqui na receita, eu vou colocar 5 de arroz, supondo que é uma família com 5 pessoas, 5 de feijão e 5 de bife acebolado. Quando você faz isso, a mágica vai acontecendo em cadeia. Por quê? Aqui na receita, ele já coloca que você precisa dessas 5 refeições ao todo, então ele já soma todo o processo para você. Ele pega qual que é o unitário que você gasta por porção e já soma aqui no final. Aqui nos pratos ele coloca quanto que você tem de cada prato usado durante a semana. E aqui nos ingredientes ele já traz para você o quanto que você vai precisar para operacionalizar aquilo que você colocou. Então todas essas informações, mesmo que ilustrativas, já mostram para você o poder de resposta rápida que essa planilha tem. Então nós já fechamos a questão do almoço. Para a janta, eu vou supor que vai ser de novo uma porção de arroz e vou colocar aqui sobrecoxa com batatas. De novo, 5 e 5. E aí nesse caso, mais uma vez, o efeito em cascata vai acontecendo até você ter a sua lista de compras aqui de ingredientes bem organizada. Eu posso fazer isso para todos os dias, né? Então aqui eu vou colocar um macarrão à bolonhesa, vou colocar para 4 pessoas, porque uma vai querer, por exemplo, arroz com feijão, então você pode colocar essas opções aqui. E vou colocar para o almoço também 5 opções de sobrecoxa frita. Para a janta eu vou colocar a bisteca com molho de mostarda que a gente tinha colocado e mais 5 porções de arroz com feijão. Então eu coloco aqui e mais uma vez tudo vai somando automaticamente a ponto de você ter a lista de compras, a lista de ingredientes necessárias para você fazer a sua refeição da semana. Você pode, com essa planilha, cadastrar os pratos apenas uma única vez, cadastrar as receitas apenas uma única vez e cada semana que você for planejar, você vem aqui, limpa tudo isso, vai escolhendo o que você vai fazer durante a semana e quando você preencher todos os dias aqui, você já vai ter, além da facilidade de uso, de planejamento que você tem para a semana toda, porque você já sabe o que você vai fazer em cada dia, basta você consultar a planilha, você já tem também uma prévia de quanto que você vai consumir de ingrediente, facilitando a sua compra. Então isso facilita e faz você ganhar um tempo tremendo, além de você garantir uma refeição bastante saudável e bastante planejada para sua família. Eu poderia fazer aqui todos os dias, isso aqui eu vou deixar a título de exemplo para você, mas você já conseguiu analisar o quanto que essa planilha pode gerar de valor e de planejamento, apenas cadastrando as receitas e depois encaixando elas nos dias da semana. Como eu te disse, essa planilha que pode te ajudar bastante, está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Aproveite a oportunidade, porque no fim das contas, essa planilha pode te ajudar de forma bastante considerável, tanto em garantir uma refeição saudável e planejada para sua família, tanto a ter uma visão completa do que vai ser consumido e, portanto, precisa ser comprado para evitar desperdício e falta de alimentos. Nós nos vemos por aí e até mais.